muito importante para a história da cidade, né, para você conhecer o passado jornalístico da cidade, e, enfim, até como a própria história, né, que eu trouxe a história até da mundial da charge. Mas então, quando a pessoa tem esse de entender já uma charge, ela já para e olha, porque ela já teve uma educação visual para isso, né? Às vezes, muitas vezes não é culpa dela, ela não teve acesso para esse conhecimento. Assim como a gente teve que entender o contexto daquela época, né? Hoje também, se você não toma conhecimento do que acontece no dia a dia, você também não vai entender daí também o que o chargista está querendo dizer hoje, né? Em 1837, o Manuel Araújo Porto Alegre elabora as primeiras charges políticas impressas. Depois, em 1844, já no Rio de Janeiro, é lançada o periódico, a primeira revista chamada Lanterna Mágica, onde o Araújo Porto Alegre trabalha com o texto e o desenho é feito pelo Rafael Mendes de Carvalho. E aí é no Rio de Janeiro que a coisa começa, vamos dizer, a se movimentar mais, né? No século XIX, então, em 1867, o caricaturista que é considerado célebre dessa época é o italiano Angelo Agostini. Uma linha maravilhosa, um desenho espetacular. As diretrizes da caricatura brasileira ficam muito marcadas por um caricaturista que se chama José Carlos Brito e Cunha, o J. Carlos. O J. Carlos fez uma escola em torno dele, na verdade, né? Ele fez uma produção grandiosa. Ele, através dos seus desenhos, a história do Brasil é contada, principalmente a história da República Velha. E nas décadas seguintes, ele cobriu 50 anos de história, onde uma época em que não se usava fotografia. Então ele demonstrava através do desenho, da caricatura e da charge, né? Uma questão também que também nos chamou a atenção bem no início do século é a questão do anticlericalismo. É um período que a República havia sido proclamada já em 1889 e a partir daí começa a se questionar mais a questão da influência da Igreja nas questões do Estado, né? E os chargistas, em sua maioria, eles eram anticlericais, né? Então você encontra assim charges deles questionando a questão da confissão, né? A questão dos dogmas da Igreja, né? E mostra bem essa questão de tentar criticar, né? Na verdade, a forma que os chargistas encontraram para criticar muitas coisas que eles consideravam, né, importantes, né, na sociedade da época. Na pesquisa que a gente elaborou, de tudo que foi pesquisado, em termos da charge e da caricatura nacionalmente falando, não foi encontrado o nome do João Pedro o Mulato. João Pedro Mulato, ele é citado pelo pesquisador Newton Carneiro, curitibano, como possivelmente ter sido o primeiro caricaturista brasileiro. Do Rio de Janeiro, a gente soube que ligou uma pessoa, um pesquisador que teve na Casa da Memória, aqui no Largo da Ordem, e ele passou um e-mail dizendo o seguinte: olha, estou muito contente com esse trabalho, porque pela primeira vez apareceu o registro do que pode ser possivelmente o primeiro caricaturista brasileiro, que é o João Pedro Mulato. Por enquanto não foram encontrados ainda nada a mais sobre ele, mas o que a gente conseguiu chegar foi que era uma pessoa que provavelmente morava em Curitiba, mas em Curitiba naquela época não existiam escolas de artes, e pelo trabalho que ele executou na época, você veja, em 1807, que é esse trabalho, por exemplo, que nós temos os originais na Casa da Memória, preservados, muito bem preservados. Como que ele conseguiu papel? Como que ele conseguiu tinta em 1807? Isso não existia. As pessoas andavam a cavalo, né? Não tinha loja, não tinha uma escola, não tinha quem passasse para ele a informação de como trabalhar. Isso é registrado pelo próprio artista. A data, que é incontestável, está assinado e datado. Então, se é datado de 1807, você volta lá para 1837, quando surgiu a primeira caricatura impressa pelo Manuel Araújo de Porto Alegre. Infelizmente, ele ficou em segundo.
Em 1907, teve um grande marco, que se chama assim, o grande momento da caricatura paranaense, com a publicação da revista O Olho da Rua e A Carga. Essas duas assim foram muito importantes, porque foi quando os chargistas realmente começaram a ter esse trabalho mais efetivo, sabe? Numa revista, num periódico. A charge, ela é atemporal. Você vê o que os políticos faziam no início do século XX, é o que eles estão fazendo hoje, não muda nada, sabe? E o eleitor, tem uma charge bem interessante aqui, que mostra como que o eleitor se sente dentro do cenário político. Eu falei, gente, mas isso aí não mudou nada. Tem uma caricatura de um eleitor com cara de burro. A política é um tema bem forte, né? E a questão da infraestrutura também são os questionamentos que a gente vê naquela época, e eles se repetem aqui também. A leitura ela vai mudando com o tempo, né? Assim como a língua é viva, vai mudando a forma de você registrar as palavras. Inclusive a última alteração ortográfica é exemplo vivo disso, vai mudando a forma de você se comunicar, os termos, as gírias. Então a imagem também se modifica. Eu acho que charges mais atuais que você está acompanhando no dia a dia talvez fique um pouco mais fácil, mas acho que no geral a charge, a ideia dela é de passar uma coisa mais simples, assim, de fácil entendimento. Eu entrei inclusive na psicanálise para explicar um pouco essa reação que a caricatura traz para a gente, que ela provoca o riso. Queira ou não queira, você pode até não rir facilmente, mas por dentro você está morrendo de rir daquilo que está aparecendo ali, né? Geralmente você conhece a pessoa, é uma pessoa pública, né? Seja lá o presidente, o governador, o prefeito, um vereador, enfim, afinal, que causa algum problema para a cidade, que a gente teve recentemente aí, vereador que, né, foi notícia por muito tempo na mídia. Então você identifica aquelas características da pessoa, geralmente deformadas através da caricatura, mostrando o fato. Olha, eu acho que seria, inclusive, de volta uma forma de te chamar, puxa, o que é que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Então deixa eu ver o que diz a legenda, Isso já aconteceu comigo, acho que acontece com qualquer um. Você não está... A notícia, ela é muito rápida e sucessiva, e você não dá conta de saber tudo o que acontece no mundo. Não tem como, né? Por mais que você fique o tempo inteiro ligada na internet, lendo jornal todos os dias, sempre tem uma historinha que você não pegou. Eu acho que de volta é uma forma de chamar atenção. Ela é uma forma de chamar atenção. Olha aqui o que está acontecendo. Valeu o que está acontecendo, fique informado. Eu acho que a charge tem esse chamado, sabe? Porque ela de algum jeito ela pega você. É uma associação que você faz, né, do humor com a informação daí também, né? É uma forma mais descontraída de você passar uma informação.